Qual que é a história do profeta Muhammad? Então, é bem extensa, né? Então, o profeta Muhammad, ele era órfão, né? O pai dele, quando ele nasceu, o pai dele já tinha morrido, né? Então ele foi criado pelo avô dele, que era um dos líderes da tribo de Quraysh, que era em Meca, né? O profeta, depois que morreu o avô dele, o tio dele passou a ser o tutor dele, vamos dizer assim. A mãe dele também morreu quando acho que ele tinha 6 anos, né? Ele era letrado e ele, tipo, de boa, ele vivia, ele nunca todo mundo sempre falou que ele era uma criança diferente, vamos botar assim, né? Quando ele cresceu, sempre ele foi destacado, isso antes do islamismo, foi destacado pelo caráter dele. Eles chamavam ele de Al-Amin, que seria o veraz? Que está sempre falando a verdade, que não mente, né? Ele era conhecido por essas características, sempre boa, sempre... E quando ele completou 40 anos, né? Antes disso, ele trabalhou como como é que chama? De ovelha, como é que chama? Fazendo lã? Não, pastoreando? Pastor, é pastor, né? Pastor. De ovelha. Caio, me ajuda, né? Não deixa faltar as palavras. Né? De ovelha, depois ele trabalhou com comércio, já cedo, assim, ele viajou, se não me engano, não sei se com o tio ou com o avô, acho que com o avô dele, ele foi pra Síria para trabalhar com comércio, para meio que entender e tal. E ele sempre foi muito honesto. Aí tinha uma mulher muito rica, que se chamava Khadija, né? Ela era uma mulher de posses, ela era viúva, né? E ela comercializava. Só que naquela época as mulheres, tudo era muito perigoso, vamos botar, porque as caravanas passavam no meio do deserto, então eram saqueadas, então era perigoso para a mulher sair. Então ela precisava de alguém que se responsabilizasse dessa parte. E aí, tipo, alguém falou, pá, ele é super honesto e tal. Então, ela chamou ele para administrar essa parte. O profeta Muhammad, então, administrava essa parte do comércio. Estou falando assim, muito brevemente, né? Simplificando bastante, né? O nome dele era Muhammad? Muhammad. Ou isso é um título que se dá depois? Não. O nome dele mesmo. Muhammad, tá. Isso. E aí ele começou, né? Trabalhar para ela, digamos assim. E essa Khadija, ela era muito respeitada, enfim. E muitos homens pediram ela em casamento, né? Mas tinha uma certa idade já, tipo, ela tinha 40 anos, e ela nunca aceitou. Aí, uma das amigas dela pegou e disse, por que você não casa com ele? Tipo, como que eu vou pedir ele em casamento? Por que existe isso, né? Aí essa amiga foi até o profeta Muhammad e disse, por que você não casa? E ele pegou e disse, quem vai querer casar comigo? Eu não tenho posses, não tenho nada. E aí ela pegou e falou, e se a pessoa tiver posses? Enfim, ele entendeu que era Khadija. Aí ele disse, diz pra ela que eu aceito. E, tipo assim, a gente até costuma dizer que tem a história de amor entre Romeu e Julieta, né? Quem conhece a história de amor do profeta Muhammad e Khadija, né? Tipo, sabe que a maior história de amor, de respeito, de cumplicidade, de apoio, ela super apoiava o profeta. Enfim, assim, é a história deles, como um casal e como pessoas, assim. E é muito linda a história deles, assim, o respeito. Ele amou ela muito, muito, tanto que depois ele já estava, ela faleceu, enfim, ele já estava casado com Aisha, né? Aisha tinha ciúmes de Khadija morta. Tanto que o profeta falava, nunca vai existir uma mulher que o que ela fez por mim, o quanto ela apoiou ele, né? Até uma vez ela ficou brava e disse assim, você só fala de Khadija, Khadija, Khadija. Né? Tipo assim, super irritável, porque ele amava tanto ela que ele inclusive manteve cuidado com as amigas dela. Ele ia lá e cumprimentava as amigas, que já estavam uma certa idade e tudo, mas ele mantinha esse elo por Khadija, né? Então, tipo, o amor dele até ultrapassava Khadija especificamente. O que ela amava, ele passou a amar, entendeu? Então, enfim. E aí eles vieram casar, não sei o quê. Com 40 anos, o profeta Muhammad, ele tinha o costume de se afastar. Esporadicamente ele pegava e se afastava e subia tipo num monte, assim, uma montanha bem alta que tem. E essa montanha, a visão dela era toda a visão de Meca, né? E ele ia lá para
meditar, vamos dizer assim, para refletir sobre Deus, quem é Deus, a criação e tal. E num determinado dia veio a revelação, que aí veio o anjo Gabriel, sempre enviado por Deus, né? E ele veio na forma do anjo Gabriel mesmo, entendeu? De anjo. Porque às vezes alguns anjos, eles, por exemplo, quando o anjo Gabriel veio dizer para Maria que ela ia ter um filho, ele veio em forma de um homem. Era o anjo Gabriel, mas ele veio em forma de um homem para anunciar para ela que ela ia ser mãe, né, de Jesus. E que foi um milagre, enfim, é outra história. Mas não, o profeta Muhammad, ele veio em forma de anjo mesmo, e ele se assustou muito, porque, tipo assim, imenso, enfim. E aí foi que, tipo, ele pegou e apertou ele, né, e disse, lê. E ele disse, não sei ler. E ele lê, aí ele falou acho que 3 vezes, enfim. E aí depois completou lê em nome do teu Senhor, ali, tipo, ele voltou, desapareceu. Aí ele pegou e foi correndo, desesperado, né, correndo e, tipo, tremendo e como se fosse com febre, assim. E se deitou no colo de Khadija e ela, tipo, apavorado. E é isso que aconteceu. E aí ele pegou meio que relatou, ele disse, eu acho que eu vi um gênio, né, e ela... demônio, sei lá. E aí, porque era uma coisa bem diferente. Era bonito, tipo assim, mas era diferente. E aí ela pegou e falou pra ele, as primeiras palavras que ela falou pra ele foi tipo, é impossível que... Porque eles acreditavam em Deus, né? É impossível, e já vinha também a questão do cristianismo, enfim. É impossível que Deus... tu é uma pessoa que une laços familiares, que é honesta, trouxe todos os atributos, todas as virtudes dele. É impossível que Deus... fosse enviar um demônio pra ti, tipo, sei lá, alguma coisa ruim fosse chegar perto de ti. E aí, com certeza, isso deve ser alguma coisa de Deus. Enfim, dali depois começou as revelações e tal, né? Então ela sempre... E ele tinha, quando veio a primeira revelação, ele tinha 40 anos. Que era pra ler. Essa primeira revelação. Começou. E aí foi vindo assim, esporadicamente, as revelações. Ele voltava lá pro monte? Ou ele começou a ter... Acho que se não... tipo assim, até ele entender, né? Que até ele vinha a mensagem que realmente ele era um mensageiro de Deus. Mas começou assim, sem ele entender nada. Aí depois, ele veio a saber que ele era um mensageiro de Deus e tal. E que ele tinha essa missão de... Porque Meca, ele era o centro da idolatria, vamos botar assim, né? Então eles tinham 365 Acaba, né? Que é aquele quadrado, sabe, ali que tem em Meca, que às vezes as pessoas acham, sabe, Meca? Ah, sim. Né, Acaba ali é a casa de Deus, né? E tipo, todas as, desde Abraão sempre se tratou ali como a casa de Deus. Quem construiu ela, né, assim, ao longo a primeira vez que construíram foi Adão, depois foi Abraão e o filho dele Ismael. Então é a casa de Deus. E ali dentro tinham 365 ídolos, estátuas, né? E era uma para ser adorada a cada dia do ano, né? Então, tipo, ali era o epicentro da idolatria, vamos botar assim. Então o profeta Muhammad veio para quebrar essa questão da idolatria, né? Veio para trazer novamente a mensagem, como todos os outros profetas vieram. Desde Adão, porque para nós Adão é um profeta, Adão, Zacarias, Abraão, deixa eu ver os nomes, Davi, Salomão, Moisés, né? Todos os profetas vieram com a mesma mensagem. Não adore nada nem ninguém, além de Deus, Criador dos céus e da terra. Essa é a mensagem universal de todos os profetas. Tanto que a gente falamos alguns dos pilares do islamismo, existem os pilares da fé. E os pilares da fé, a gente crê em Deus, né? A gente crê nos anjos, a gente crê em todos os mensageiros e profetas, a gente crê nos livros, em todos os livros. Você dizer, o muçulmano não acredita no evangelho, não acredita na Torá. A gente acredita no evangelho e acredita na Torá, mas aqui não é aquele de essência, que não foi modificado. Entendeu? Porque a gente sabe, ao longo da história foi modificado. Tanto, por exemplo, o Evangelho tem várias versões do Evangelho, né? A Torá também tem, tipo, enfim, foi modificada. E quem fez isso foi o ser humano, por aquela coisa do ego, de poder, enfim. Porque assim, o ser humano, ele não quer religião. A religião, ela me traz igualdade.
Ela traz igualdade. Não tem diferença entre um preto e um branco. Não, uma coisa que a religião foi extremamente revolucionária é a libertação de escravos. Né? Era tipo, uma das maiores recompensas, né? A maior caridade que alguém poderia fazer é libertar escravos, que naquela época tinha, né? Os escravos. Bilal, que era um homem negro, né? Era tipo um escravo e foi liberto pelos muçulmanos, que era maior amigo do profeta, vamos botar assim, que era muçulmano, libertou ele, né? E ele foi encarregado de fazer o chamamento da oração. Foi a primeira pessoa que fez o chamamento da oração, que é uma coisa importante para nós, né? E ele era preto, né? E não tinha bens, não tinha nada, né? Então as pessoas olhavam naquela época, tipo, e quem exaltou ele, tipo assim, não tem diferença, tem muita igualdade. E a gente sabe que igualdade não é interessante, né, para as elites, enfim, né? Quando a gente bota um rei no mesmo lugar que um súdito, não é legal, né? Então, por exemplo, quando a gente vai para Meca, de repente eu tenho um milionário rezando do meu lado e eu não sei, né? Tipo, o melhor perante Deus, porque eu também não tenho como julgar essa pessoa, o melhor aos olhos de Deus é o mais temente. Temente naquele sentido de estar sempre temendo a Deus, mas pela sua própria alma. Sim. Entendeu? Então, o Mohammed, é ele que tem a história que ele ficou um tempão lá no monte. Quando ele... Não, acho que foi Moisés, né? Que ficou... confundiu os caras. Confundiu os caras. Acho que foi Moisés que ficou um tempo lá, que ele avistou o fogo, né? E aí foi ali que ele... ficou sabendo que ele era um profeta, que ele falou com Deus. Então, não sei porque eu confundi, então, porque eu achei que o Mohammed, ele começou a escrever as coisas que ele estava ouvindo. Não, ele não escrevia. Então ele não escrevia e nem lia. Ele passava com a palavra. Tipo assim, Deus dava pra ele tipo, ele memorizava, já era tipo assim... É que tudo que a gente tem, por exemplo, todas as minhas qualidades provêm de Deus. É uma bênção de Deus. Por exemplo, pessoas extremamente inteligentes, né? Por exemplo, tem gente que estuda e tem gente que não estuda nada e consegue absorver. São bênçãos que Deus dá para cada um. O profeta Muhammad teve essa. Ele não escrevia. Por que ele não escrevia e não lia? Né? Deus não quis deixar ele aprender a ler e escrever. Justamente porque as pessoas hoje falam que ele escreveu, ele inventou, sei lá, que ele escreveu o Alcorão. Não tem, ele é letrado. Né? Então, tipo, ele não escrevia. Então não é ele. Então ele ouvia a mensagem, mas aí ele... Revelação. Mas aí ele foi bem aceito ou no início não, ele foi muito rejeitado? mal aceito. Porque então, justamente está trazendo... Primeiro vai quebrar toda essa questão da idolatria. E essa idolatria fazia com que que várias caravanas viessem de outros locais, né, para comercializar ali, porque eles faziam peregrinação ali também, mesmo que fosse pros ídolos, fazia-se peregrinação ali, então era uma maneira de trazer dinheiro, né? Então, outra coisa, não tem líder, né? Tipo assim, o líder da determinada tribo é melhor do que... Não vai ter essa coisa dos súditos e... hierarquia, né? Não vai ter hierarquia, né? Então, tipo, isso aí não é legal. Não era antigamente, nunca foi legal, né? Ao longo da história. Eu imagino que ele foi perseguido por isso. Extremamente perseguido. Ele, os companheiros dele. Ele começou, na verdade, a divulgar o islamismo de forma escondida. Né? Primeiro ele divulgou para a família dele. Foi extremamente rejeitado, até porque o tio dele era um dos líderes, né, da Quraishita, né? Que chama Quraish. E então foi o maior inimigo dele, foi um dos tios dele, né? E então ele começou a passar. Então os primeiros a se converter foi Khadija, né, a esposa dele, foi Ali, que era o primo dele. Quem mais? Agora eu me esqueci, mas Abu Bakr, que é um super amigo dele, né, que foi o primeiro califa. Depois da morte do profeta, ele veio a ser o primeiro califa, né? E também tem um outro companheiro que agora eu não me lembro. Foram os primeiros. Aí todo o ensinamento e tudo sempre foi escondido, assim, né? Porque eles ameaçavam e tal. Até que no final teve... Eu não me lembro agora quantos anos foi. Até que
se converteu. Omar, que veio a ser o segundo califa depois. Omar, ele era extremamente ignorante, assim, vamos botar, mas ele era muito respeitado. Ignorante no sentido da época da ignorância, né? E ele era super assim, ele dizia... ele pegou e estava indo, ele estava cansado de toda a história de Muhammad, que não sei o quê, e ele pegou e, furioso, foi até o profeta Muhammad, estava se encaminhando até o profeta Muhammad para matar ele, né? Foi tipo para matar. Aí uma pessoa foi lá e viu ele assim, nervoso, disse: onde é que tu tá indo? Ele disse: estou indo matar o profeta. Ele disse: não, dá jeito na tua irmã, antes que a irmã dele tinha se convertido, ele não sabia. Né? Vai dar jeito da tua irmã que tá escondida na casa dela, lendo ao Corão ali, sei lá. E aí ele pegou e foi até a irmã dele, né? Tava a irmã dele, o marido e não sei quem mais estavam ali passando, né? Alguns versículos do Corão que tinham sido revelados. E aí ele pegou e entrou lá e, tipo, eles se esconderam e tal. Aí ele pegou e disse: o que é que tu tem? E, enfim, ele, brabo, foi lá e deu um tapa na irmã dele. Ela caiu, começou a sangrar, porque ele era um homem muito forte e tal. Começou a sangrar. Quando ele viu o que ele fez com a irmã dele, ele... meu Deus, o que eu fiz? Né? Aí ele foi, tipo, meio que se desculpar. E ela: deixa eu ver o que é que você tá lendo aí. E ela pensou: não pode tocar, você é impuro. Né? Vai se lavar e depois eu te dou. Aí ele pegou e viu... e, sei lá, tocou o coração dele. No final ele foi até o profeta Muhammad, mas ao invés de matar, ele foi para se converter. Então ele se converteu, né? Aquelas palavras tocaram, enfim, ele se converteu. E a partir do momento que ele se converteu, ele era um homem muito respeitado. A primeira coisa que ele fez foi contar para todo mundo que ele tinha se convertido, né? Então aquilo foi um alvoroço. Dali para frente começou a ser, tipo assim, manifestado, né? E aí chamarem as pessoas. Mas houve muita perseguição, totalmente. Tanto que, tipo assim, muita gente morreu. Teve os primeiros mártires no islamismo, enfim. Eram saqueadas as casas, tipo, expulsos da casa, saqueavam. Mas quem que estava no poder? Era essa tribo de Quraysh. 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 O islamismo surgiu com o Muhammad. Foi revelado pro profeta Muhammad. Isso, revelado. E todo o Corão, ele foi escrito por pessoas que ouviram ele falar. Então, aí tinha os escribas, né? Escribas, os tribas, não sei. Eu tenho essa mania de falar palavras erradas também. Minha dislexia. O profeta, tipo... Mas isso não é com o profeta, né? Tipo assim, eles escreviam em coros, né? Pergaminhos, assim, tipo... Tipo, ouviam ele falar e iam porque eles memorizavam o Alcorão, né? Todo mundo pegava para memorizar. E aí depois, sim, foi escrito, aí foi montado. Na verdade, o Corão foi montado todo, já tinha sido depois da morte do profeta. Mas já era escrito, né? Na época do profeta, eles escreviam em coro, enfim, naquela época, tipo, não tinha folha, né? E então eram guardados isso. E depois eles organizaram, né? Digamos, editaram como ele é, mas não mudou nada. Não foi mudado absolutamente nada, né? E, tipo assim, como é que a gente sabe que foi? Hoje a gente vê várias comprovações científicas de coisas que está escrito no Alcorão desde 14 séculos atrás e que foi descoberto agora. Tipo o quê? Pela ciência. Por exemplo, a evolução humana, né? O feto. Na evolução humana, não. A evolução do feto na barriga, né? Tipo, que primeiro era o sangue, depois... enfim, todo o processo tá definindo o Alcorão. Né? Então, tipo assim, os cientistas vieram falar, a gente já sabia, né? Tipo aquela coisa da água, né? Que os mares não se misturam, que se encontram, porém não se misturam. Tá no Alcorão, né? Tipo, acho que foi Jacques Cousteau, né? Que descobriu isso aí, alguma coisa assim, que estava no Alcorão. Né? Então, várias outras coisas. Tem até um livro que fala dessa comprovação científica, enfim, da parte da ciência. Ciência é o Alcorão, se eu não me engano, é o nome do livro. E então, tipo assim, o profeta Muhammad era letrado há 14 séculos atrás. Como é que ele vai saber?